meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, iniciaremos hoje o capítulo 2. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil, se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos. E compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, ok? Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto que não visitou a igreja ainda porque está um pouco triste e ele quer estar alegre quando for visitar a igreja de Corinto. Aconteceu alguns fatos na igreja de Corinto que deixou o apóstolo Paulo um pouco entristecido. E ele espera, no momento certo, visitar e abraçar a igreja. Vamos então iniciar o capítulo 2. Sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Veja bem, meus queridos irmãos, aqui Paulo, escrevendo esta carta, essa segunda carta, ele, nesse momento, ele fica um pouco triste com a igreja de Corinto e ele não visita a igreja, diz, vou dar um tempo. Não porque eu esteja com raiva de vocês, não é isso. Mas é por causa do amor fraternal, porque vocês estão chateados por palavras que eu falei, de correções para a igreja, e de fato alguns de vós estão chateados, estão tristes, e eu não quero chegar até vós e entristecê-los, pois o que Paulo quer é que a igreja o receba com muita alegria. E Paulo aqui, ele diz que está com o coração muito angustiado, porque ele queria que a igreja de Corinto estivesse alegre, para que ele também se alegrasse pela igreja. Mas os irmãos em Corinto estavam um pouco chateado com Paulo, porque o Paulo falou algumas verdades para ele, a verdade do Evangelho. E Paulo, ele diz, olha, eu tenho amor por vós, eu oro por vocês, meu amor é amor fraternal, eu falo as coisas do Evangelho, o Evangelho é justiça, o Evangelho é amor. Paulo aqui diz, olha, vocês não devem ficar chateados comigo, porque o que eu levo é a palavra de Deus. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã contemporânea, a igreja atual, nós temos muitos problemas também. Não existe uma igreja perfeita. A igreja perfeita, ela vai estar na glória com Deus. Todos aqueles que estão dentro da igreja, dentro de um templo religioso, todos são doentes, são pecadores. São pessoas que têm problemas, são pessoas que têm maus relacionamentos, mas que elas estão ali na igreja, ali no templo, para buscar essa melhora de vida, para que ela possa ficar saudável. E essa batalha todo dia vai acontecer na vida da igreja. Não somos perfeitos, temos muitos problemas. Por isso que a igreja se reúne, para que ela possa ouvir a palavra de Deus, ela possa ser corrigida, e que os membros da igreja possam andar conforme a vontade de Deus. Tudo isso através do amor fraternal. Tem vezes que nas nossas casas, junto aos familiares, nós
temos problemas nos relacionamentos porque falamos algo que está nas Escrituras e nós não somos compreendidos. E ficamos um pouco tristes. E essas pessoas ficam chateadas por causa da palavra de exortação, da palavra de correção que nós falamos. E isso é o Evangelho. Nós devemos ser obedientes à sua palavra. E sendo obediente à sua palavra, o amor fraternal age na vida daquele que está praticando a verdade do Evangelho. No trabalho também não é diferente. O líder, ele toma decisões que muitas vezes essas decisões elas não são unânimes. Um empregado, um funcionário, ele fica um pouco triste, ou fica chateado, ou fica falando mal do líder, do seu chefe, porque não é aquilo que ele queria. Mas temos que ter a noção que o líder cristão, ele tem que ser pautado as suas decisões de acordo com a palavra de Deus. Mas temos que fazer isso com amor. Nós temos que corrigir, mas com amor, sem querer humilhar a pessoa, mas falando da verdade. Falamos do amor de Cristo, corrigimos as pessoas que estão no caminho errado, colocamos as nossas decisões, as nossas opiniões fincadas na palavra de Deus, a doutrina cristã, a ética cristã. Nós não temos que negociar. E por isso somos taxados de pessoas arrogantes, mas não. Que tenhamos muita sabedoria nos momentos em que temos que nos posicionar. A verdade do Evangelho, a verdade absoluta em Cristo Jesus. Não podemos negociar a nossa fé, mas que possamos falar isso com muito amor, com amor fraternal, para que as pessoas entendam que não é nada pessoal, mas que é para o bem da comunidade, para o bem daqueles que vivem em uma vida de comunidade cristã. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar dando muita sabedoria e discernimento para que possamos falar com as pessoas, que elas possam entender, que elas não fiquem chateadas por causa da verdade do Evangelho. Que a correção ela deve existir, mas temos que falar com muito amor, mesmo que nós fiquemos com os corações entristecidos, mas sabemos que estamos falando a verdade que vem do Evangelho. Nos corrige, nos posiciona, ó Pai, para que possamos ser luz no meio das trevas e no meio também daqueles que propagam a fé cristã. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.